Perfil das emissões de gases de efeito estufa do Estado de São Paulo e do Brasil. O primeiro gráfico mostra as emissões entre os anos 2005 e 2017 para o Estado de São Paulo. As barras apontam os setores emissores, que são a mudança de uso da terra, os resíduos, o setor de energia, que abrange transportes, indústria e vários outros, os processos industriais não energéticos e a agropecuária. O Estado de São Paulo emitiu em 2017, segundo a estimativa do Observatório do Clima e do CEEG, 163 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Essa unidade leva em consideração o potencial de aquecimento global. E emitiu, desses 163, 99 milhões de toneladas somente do dióxido de carbono, ou CO2. São Paulo tem, desde 2009, uma lei, a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que prevê uma meta de redução de 20% das emissões em relação ao que foi aferido em 2005, para CO2 somente. Então, as emissões de CO2 deveriam passar de 75 milhões de toneladas em 2005 para 60 milhões de toneladas em 2020. Isso é muito difícil de se atingir, por uma série de questões. A primeira foi o próprio crescimento econômico não acoplado a ações fortes de descarbonização. O segundo foi uma série de políticas nacionais de incentivo ao consumo de combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel, mas também a termoeletricidade em larga escala, devido à crise hídrica. Houve um pico nessas emissões por volta de 2012 e 2013 e depois um declínio que é mais conjuntural devido à crise econômica. Esse declínio não é algo desejável. O declínio que se espera é por eficiência ou descarbonização, ou seja, uma maior introdução de renováveis. São Paulo tem cerca de 50% de renováveis em sua matriz de produção, mas consome muita energia que vem de fora. Portanto, suas emissões acabam sendo razoavelmente elevadas. Razoavelmente, porque pode-se ver pelo segundo slide o peso das emissões do Estado de São Paulo em relação ao resto do país. Enquanto São Paulo emite 163 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, o Brasil emitiu cerca de 1.541 milhões de toneladas em 2017. Isso é muito menos do que o pico de 2005, de 2.815 milhões de toneladas. Mas, mesmo assim, ainda é um valor muito alto, basta comparar o que temos em São Paulo, não somente em emissões de gás de efeito estufa, mas somente do CO2, que também está assinalado abaixo com a meta da PENC, mas também com o objetivo acordado pelo Brasil para o Acordo de Paris, que é reduzir até o ano 2025 para 1.300 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, com uma indicação no ano 2030 para reduzir para cerca de 1.100. Esses números, eles não são exatos, porque a meta brasileira se refere a um percentual em relação ao que foi aferido em 2005. E isso mudou. A estimativa do Ministério do Meio Ambiente foi alterada por uma estimativa posterior do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas mesmo assim pode-se ver o grande desafio que é o compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris. Compromisso esse que São Paulo deve e tem a obrigação de ajudar a colaborar com diversas ações, tanto dentro do seu território como fora. Dentro do seu território, nós temos principalmente o etanol, a bioenergia, a bioeletricidade, a biomassa e agora, recentemente, uma introdução de energia solar.
Pelo lado consumidor, é muito importante que os veículos que rodam em São Paulo sejam mais eficientes. E é por isso que o Estado tem feito gestões, junto ao Ministério do Meio Ambiente, ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, para termos padrões de limitação de CO2, de gás de efeito estufa, em veículos, o que induz emissões mais reduzidas e uma maior autonomia nos veículos. Além disso, existem as políticas de recomposição florestal e prevenção ao desmatamento, que colaboram bastante. Dentro do estado de São Paulo nem tanto, mas o know-how que São Paulo tem pode muito bem ser aplicado no resto do país. Então, essa é uma visão por cima da situação das emissões em São Paulo e no Brasil. As emissões de São Paulo são pouco mais do que 10% das emissões do país. E as emissões do Brasil são cerca de 4, 5% das emissões mundiais. Ainda assim, é muito importante que São Paulo e Brasil contribuam para a implementação correta e total do Acordo de Paris.